Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje, 25 de dezembro, o mundo comemora o Natal. Nós também não podemos deixar de reconhecer que é uma data que tem assim um envolvimento, né, diferente para nós. Vai chegando essa data, as famílias se reúnem e nós queremos orar já pelo nosso caderno de oração, todos esses pedidos, né, porque as necessidades continuam, as vidas precisam de uma intervenção do Senhor Jesus, que Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Amém, queridos? Vamos orar pelo nosso caderno de oração, pedindo as bênçãos do Senhor. Quero pedir as bênçãos de Deus para o seu lar, você que está me assistindo, que Deus abençoe você e sua família. Hoje, naturalmente, desde ontem, há todo esse clima natalino, né? E que hoje nós queremos falar um pouco sobre o Natal de Jesus. E falar um pouco também como tem acontecido essa data. Muitas famílias, há pessoas que nem se lembram do nome do aniversariante, né? Pensam muito nos presentes, nas iguarias que vão comer, do Papai Noel, né? Que são figuras pagãs que nada tem a ver com o verdadeiro sentido do Natal. Nós queremos falar sobre isso hoje. Amém, queridos? Hoje
é um dia especial. Nós vamos orar. É bem-vindo você que está comigo, você que vai assistir depois através dos grupos. Deus abençoe. Que esse dia 25 seja um dia feliz para vocês. Seja tudo aquilo que está escrito no capítulo 20, verso 35 do livro de Atos. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, lembre-se que nessa data, o maior presente que nós recebemos está lá no livro de João, no capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o maior presente que nós recebemos, e assim deve ser. E ele nos disse: agora vocês vão e preguem o evangelho de Jesus a toda criatura. Quer dizer, é a missão da igreja, é a promessa de Deus: aquele que crer e for batizado será salvo. Amém, queridos? Vamos orar para então já estarmos entrando na nossa meditação. Hoje nós vamos abrir a nossa escola com o hino número 33 do Cantor Cristão, que vai exatamente estar falando sobre o Natal, e hoje será um dia especial. Amém? Oremos. Pai Celestial, te agradecemos primeiramente por Jesus que nos foi dado, e porque tu nos deste Jesus, ele nos recuperou para o Senhor, como está na tua palavra. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e todos que creem no Senhor tomam posse dessa promessa e são abençoados, Pai. Dá que as famílias que se reúnem nessa data, comemorando o Natal, muitos até não lembram do que de fato representa esse nascimento, que tinha e tem o propósito de trazer vidas de volta para o Criador. O Senhor quer abençoar os lares, quer abençoar as famílias, quer abençoar esposos, filhos, enfim, a nação, como está lá no Salmo 33:12, mas bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Pai, assim eu oro por todas as famílias, por todos os lares, por todas as vidas que estarão comigo, ó Senhor, nessa escola, que hoje estaremos dedicando uma escola especial para falar sobre o Natal. Agora eu te peço pelo nosso caderno de oração, todos os pedidos que eles estão, que muitos ainda estão aguardando a intervenção de Deus por uma vitória, seja na saúde, seja na família, enfim, seja na libertação, Pai. E eu te rogo a tua intervenção pela tua misericórdia que é infinita. Abençoe esse pequeno que vai ministrar, os teus filhos que vão receber, que em tudo o teu nome seja glorificado, Pai. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Abra o seu Cantor Cristão hoje no 33 e vamos adorar o Senhor com esse louvor. Creio.
Glória a Deus. E foi o 33 do nosso cantor, que nós adoramos. Amém, irmãos? E agora eu quero ler com vocês o texto bíblico que fala desse nascimento, não é? Está aqui na palavra de Deus, no livro de Mateus, quando nós lemos o capítulo 1, começando no versículo 18, nós vemos aqui o registro desse nascimento. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Essa é uma promessa antiguíssima, né? Estava lá no Jardim do Éden, quando a tragédia do pecado entrou, separando a criatura do Criador, como está lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Mas quando o homem saiu do paraíso, saiu do Éden, saiu expulso, ele levou uma promessa: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Porque o que o ladrão, que Satanás veio fazer, roubar, matar, destruir, o que ele tem feito e fez naquela época, mas aquela promessa o homem saiu levando, que nasceria. E quando nós chegamos em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, completou-se o tempo, nasceu, não é? Jesus nasceu, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Agora, queridos, obviamente que desde quando nascemos, nós temos, não é, essa experiência, não é? É a experiência em que as crianças já nascem aprendendo o que é o Natal. O que é o Natal para as crianças? O Natal para a criança é uma festa que é presente, e é tudo aquilo que está envolvendo ali o Natal, não é? Nós aprendemos isso até crescer e aprendermos a verdade sobre o que representa o Natal. Eu fiz algumas anotações que quero passar ali para você, não é? A festa em que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus, quando pesquisamos um pouco mais, porém a sua origem se perde na antiguidade, né? O Natal se transformou numa festa que mistura tradições de muitas origens com o consumismo desenfreado, que apesar do comércio eletrônico, continua mobilizando as cidades, que corre, né? Nós temos aqui São Paulo, a 25 de março, fica quase que intransitável. Até aqui onde eu estou, em São Miguel, a gente vai aqui no centro de São Miguel, também é muita gente, todos querem comemorar, e eu digo até que é uma festa bonita, mas o que nós precisamos? De parar e atentar para o sentido do Natal. O sentido do Natal, vamos lá, na concepção teológica. É interessante percebermos que o dia 25 de dezembro carrega muito mais um valor simbólico do que concreto para o estabelecimento do nascimento de Jesus. Expresso na simbologia de suas cores marcantes e das luzes inconfundíveis de árvores bem enfeitadas, o Natal torna-se o anúncio do nascimento de um novo tempo de paz, reconhecido por cristãos e não cristãos. O avanço no conhecimento histórico associado aos temas bíblicos
permite-nos entender que, embora a data do nascimento de Jesus não seja indicada nos evangelhos, e que a escolha do dia 25 de dezembro possa ser uma reação do cristianismo primitivo, a festa pagã do Deus Sol, os relatos evangélicos do Natal, são pinturas de uma história feita de saudade, fé, esperança e amor, não é? Por que tantas coisas envolvendo essa data, né? Só para o prólogo do Evangelho de João, Cristo é a luz do mundo. E nos evangelhos de Lucas e Mateus, os anjos anunciam a chegada do Salvador, que trará paz na terra. O nascimento de Jesus tem, em especial, as marcas da expectativa messiânica de um novo mundo anunciado por Deus. Porque Jesus veio, ele veio como a luz, ele é a luz do mundo, ele veio trazer conhecimento de Deus à humanidade, tão distanciada de Deus, não é? Os elementos essenciais que marcam o nascimento de Cristo foram transportados dos mesmos ideais característicos de um Deus que ama a justiça e se comporta como justificador daqueles e daquelas que se abrem ao seu chamado e acolhimento. O que o Senhor veio? Veio entrar nas vidas, lá, acordar as pessoas. Nós vivemos num mundo de ilusão, de engano, porque é estrategicamente que Satanás tem feito. Cria muitas ocupações, muitas diversões e muita coisa que acaba a pessoa não tendo tempo para parar e ver que é um Deus presente. Primeiro, para que quer se relacionar com a sua criatura. Segundo, que quer lhe dar paz verdadeira e que quer prepará-lo para levá-lo para a eternidade, né? Vamos lá, um senso comum. Percebemos, no entanto, uma diferença significativa entre o Natal ideal e o Natal real. Enquanto o primeiro revela seu verdadeiro sentido a partir de concepções teológicas estabelecidas há séculos, o segundo sinaliza o modo como a maioria das pessoas vivencia o Natal de forma prática. Há um bom tempo observo a agitação que toma conta das pessoas nas ruas, à medida que se aproxima em dezembro o tão esperado dia de Natal. Seja em uma grande cidade ou mesmo nos menores vilarejos. A maioria das pessoas parece ser preenchida por uma mistura de sentimentos que envolve alegria, ansiedade, nervosismos e uma lista de obrigações necessárias para que tudo fique perfeito nesse dia da festa. É bom, tem o seu lado bom de tudo isso, as famílias se reúnem, vão fazer lá o seu jantar, o seu almoço, enfim, essas coisas não tem nada de errado. Mas quem é o aniversariante? Imagine, se você faz aniversário, todo mundo quer agradar o aniversariante com presente, com a presença, não é verdade? Mas será até quando, até onde Jesus está sendo lembrado que é o aniversariante, né? No entanto, se fizermos uma pesquisa, mesmo que isenta grande parte dos brasileiros, não saberá dizer qual é o verdadeiro sentido do Natal. Você já sentou com seu filho para explicar o que é o verdadeiro sentido do Natal? Né? Muitos associam essa festa a um tempo oportuno para confraternização entre amigos, as famílias, com troca de presente. Outros continuam na expectativa da chegada do Papai Noel, né, em um trenó mágico, entoando o seu famoso e característico riso, alimentando a imaginação de pequenos entusiastas. E o Papai Noel, qual é? Há muitas explicações, mas, irmãos, o Natal de Jesus, ele nasceu. Por que ele nasceu? Para vir trazer a este mundo o conhecimento de Deus. O que ele veio fazer aqui? Ele veio anunciar: o reino de Deus é chegado, porque o mundo jaz no maligno, distanciando-se a cada instante de Deus. E a missão de Jesus foi essa: trazer Deus de volta. Como está escrito aqui no capítulo do Evangelho de João, que é o evangelho que vai falar sobre a vinda do Verbo, a vinda de Jesus. E eu quero só ler um pouquinho para mostrar a vocês o que Jesus veio fazer. Está aqui, olha. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele, quer dizer, João a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava Jesus no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então o 11 diz, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para os judeus, mas veio buscar uma nação que teve durante toda a sua existência a missão de tornar Deus conhecida, mas ela mesma tinha se distanciado de Deus. Ele veio e eles não conheceram. Mas o 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Qual é a missão da igreja? Pregar sobre Jesus, mostrar quem ele é. Que data importante, nós não podemos desprezar essa data. Fale as pessoas, evangelize as pessoas. Hoje é Natal e eu quero falar de quem é Jesus e o que ele veio fazer. Amém, queridos? Isso é muito importante. Então, outras ainda expressam um certo descontentamento com a apreciação que o comércio fez desta data, produzindo lucro a partir de uma maçante propaganda em torno do tema. Fenômenos interessantes parecem acontecer na vida das pessoas nesse tempo, como em um passe de mágica, uma flutuante sensação de alegria e bondade toma conta em um bom número de pessoas que obrigatoriamente precisam estar bem, precisam comer a melhor comida, comprar o melhor presente, visitar creches e asilos e, quem sabe, adotar uma criança para passar o Natal com a família. É bom isso, mas, queridos, só tem um detalhe: essas práticas, esse amor ao próximo, essa ajuda a alguém que precisa de um carinho, de uma família, não pode ser só no dia 25 de dezembro, deve ser constante da nossa vida, porque o grande mandamento deixado por Deus, todos os mandamentos dele ficam resumidos em 2: amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Vamos lá. O sentido do Natal é então esvaziado e substituído, não é isso? Por sentenças práticas que acontecem no esporádico da vida, sem o sustentamento de uma análise mais consistente a respeito do seu real significado e dos desdobramentos de uma convivência mais justa, equilibrada e amorosa. Porque o amor deve permear a vida das pessoas, amar o próximo como a si mesmo. Tudo é um momento de nós estarmos refletindo. Que bom que tem um dia que se faz isso. Mas o ideal é que o Natal fosse todos os dias, né? E muitas vidas, até Jesus ainda não nasceu, porque não o conhece como Deus, não o conhece como Salvador. Vamos lá, expectativa. O verdadeiro sentido do Natal precisa estar além da superficialidade de nossa prática comum. Deve ser uma busca constante por elementos que sejam duradouros e permanentes na construção das relações humanas. O verdadeiro sentido do Natal deveria acontecer sempre como parte de nosso cotidiano e jamais como uma comemoração anual. Deveria estar fixado em nossa memória e celebrado em nossa vida como elemento intrínseco, né? E nossa fé. Os desafios que se impõem para aqueles e aquelas que desejam experiência de um Natal diferente, com sinais de amor, esperança e relações mais justas entre as pessoas, estão na prática de uma fé que busca um novo mundo de Deus e que se esforça para que ele aconteça de forma permanente e não somente uma vez cada ano. Hoje vamos dedicar a nossa aula, eu fiz essa introdução, vamos dedicar a nossa aula
tiramos de uma revista que foi escrita pelo nosso pastor José dos Santos Ferreira. Ele escreveu uma revista que intitulou Um Menino Nos Nasceu, não é? Mas vamos lá, o autor do que eu passo agora a ministrar para vocês é o nosso querido pastor José dos Santos Ferreira, e você é convidado a ouvir toda segunda-feira, né? Obra da Restauração, a igreja lá, deixa eu ver se eu me lembro, Jesus, depois eu dou o endereço para vocês. Mas olhe bem, toda segunda-feira nós temos igreja Centenário, Obra da Restauração, igreja de Centenário. Toda segunda-feira às 19 horas nós temos o privilégio de ouvir este homem, 94 anos, mas está ativo. Eu passo agora a ler o que ele escreveu. Ele diz: a mais antiga promessa messiânica foi feita pelo próprio Deus a um casal escondido, apavorado e nu. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Depois que pecaram, viu que estavam despidos. Nessas condições se encontra cada pecador que ainda não revê seus pecados perdoados e ainda não foi lavado pelo sangue redentor do Cordeiro de Deus. O pecado roubou a inocência e revelou a nudez de Adão e Eva, levando-os a se envergonharem um do outro e a cozerem folha de figueira e fazerem aventais para cobrir sua nudez. Está lá em Gênesis 3:7. Antes do pecado, quando desfrutavam da presença e podiam conversar com Deus, estavam nus e não se envergonhavam, porque eles estavam vestidos de santidade, não é isso? Aí que está, era a inocência e as bênçãos provenientes dela. O pecado gera o medo. Adão e Eva conversavam com Deus pela viração do dia. E vocês já imaginaram que glória é, não é? Toda tarde o Senhor Deus vinha e conversava com o casal. O ambiente no Éden era de paz e felicidade. Deus e o casal feliz viviam em harmonia permanente até que um dia, está lá em Gênesis 3:10, Deus entra pelo jardim e chama Adão, Adão, onde tu estás? E ele vai ter essa resposta: ouvi a tua voz soar no jardim, temi. A presença e a voz de Deus apavoram o culpado. O homem sem Deus vive apavorado da expectativa da eternidade. E esse pavor persegue a alma como um lobo esfameado, até que o pecador aceite a divina oferta para obter a paz. Está lá em João 14:27. Deixo a paz a vocês, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Aí vão-se embora o pavor e o opróbrio, e o homem pode outra vez estar no jardim com o seu Deus, sem estar nu, apavorado. Que coisa, né? Deus, está escrito lá, está em Jesus, reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando os seus pecados. Está lá no capítulo 7 de 2 Coríntios, no verso 18, de verdade, ele veio trazer a comunhão, ele veio trazer essa reconciliação. Amém, querido? Então está aí, o pecado leva o homem a esconder-se de Deus, embora isso seja impossível, né? É o Salmo 139:7 que diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Adão e sua mulher tentaram se esconder de Deus entre as árvores, fugir do amigo, esconder-se do amigo. Veja o que faz o pecado. Quanta gente tenta esconder-se de Deus, né? No Salmo 139, do verso 7 a 12, continua: para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornarão noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista nos ensina que não existe esconderijo diante de Deus.
Sendo Deus quem é, nada se esconde dele. Todos os nossos pensamentos, desejos, intenções e gestos estão perante ele e sob o seu julgamento. Pobre casal, sai do teu esconderijo, prostra-te diante de Deus, assim é melhor. Embora nus e apavorados, não tentemos nos esconder de Deus, porque de Deus ninguém se esconde. Aonde irei? Aonde me esconderei? Coisa, né? É maravilhoso e gratificante acompanhar a palavra profética desde a antiguidade, e vê-la cumprir-se cabalmente. Esses profetas do Senhor que predisseram a respeito do Messias, quanto desejo tiveram de ver os seus dias o que anunciavam. Agora nós, os remidos pelo sangue, unimos o passado ao presente e nos parece ver o profeta falando e o fato acontecendo. Mas a que distância? 2.760 anos desde as profecias, e nos parece agora. Então vem aquele texto maravilhoso de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a grande promessa aconteceu. Aí está lá: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso, né? Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o nome do nosso Redentor. Aquele menino que nasceu onde? Nasceu numa estrebaria. Nós costumamos dizer, enfatizar, que não tinha lugar, não podia ter, porque ele não veio como rei, ele veio como Cordeiro de Deus, como está lá no livro de João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque desde quando Adão saiu da presença de Deus, sempre que alguém tinha um pecado, tinha que expiar esse pecado, era o Cordeiro que era levado. Aquele Cordeiro simbolizava Jesus. Ele tinha que nascer numa manjedoura, porque é o lugar onde o Cordeiro nasce em geral, não é? Está naquele lugar, ele nasceu no lugar certo, preparado para ele, porque ele veio como Cordeiro de Deus, e isso é muito maravilhoso. O profeta teve uma visão tão clara que ele usou o verso no passado como se tivesse visto o nascimento. Um menino nos nasceu, verso 6. Note o possessivo nos. Nasceu para nós. Ele, o profeta, também esperava ansioso. Ele nasceu, chegou, finalmente chegou, o desejado das nações. Agora imagine, faz-me lembrar quando Jó põe a mão assim, diz assim: como poderá o homem ser justo diante de Deus? Não havia esperança para a humanidade, não havia quem espiasse, não havia quem trouxesse o homem de volta para aquela reconciliação com Deus. Só Jesus. Então Jesus nasceu, um filho nos foi dado, um príncipe tem o principado sobre os ombros. O profeta estava maravilhado a contemplar os nomes divinos que o príncipe terá. É um Deus para nós. Olha o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Glória a Deus. É Deus em nós e nós nele, né? Se o céu desceu, a terra subiu, diz o nosso escritor, pastor José dos Santos Ferreira, nem o profeta, nem nós sabemos, mas que nesse Filho que nos foi dado, o céu e a terra se uniram para sempre. Nisso não há dúvida. Glória a Deus por isso. Com esse bendito Filho que nos foi dado na terra ou no céu, estamos no paraíso. Oh, glória! Quando entramos na presença de Deus, quando na igreja nos reunimos para adorar, cultuar, louvamos o Senhor, desce aquela comunhão gostosa, aquele culto maravilhoso que só Deus pode proporcionar aos seus filhos quando se reúnem. Glória a Deus por isso. Com esse bendito Filho que nos foi dado na terra ou no céu, estamos no paraíso. Glória a Deus nas alturas. Nós e o profeta louvamos e bendizemos ao nosso soberano e eterno Deus.
fiel e misericordioso, que cumpriu diante de todo o universo sua mais antiga promessa que nos foi feita: da semente da mulher vai nascer um. Estávamos sob o jugo de Satanás, estávamos presos, como está aqui em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14 e 15 de Hebreus 2, eu quero ler para os amados. 2, 14 e 15 de Hebreus diz assim, olha só, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você não está mais sujeito à servidão. Jesus veio libertar. Por isso está lá em João 8, né? No capítulo 8 de João, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo, eu disse versículo, João 8, 32, no 36 está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aí, meus irmãos, agora Deus é nosso, o céu é nosso, a glória também é nossa, e breve estaremos julgando e condenando a semente da serpente pelo Filho que nos foi dado. Aleluia! Jesus veio. Hoje você está dizendo, Jesus nasceu, hoje é 25 de dezembro, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas não importa, o que importa é que ele nasceu, está vivo, de braços abertos para receber todos que precisam, que creem nele. O crer é o segredo da tua vitória. Agora vamos falar um pouquinho, que está lá em Lucas 19, do versículo 28 ao 38, né? Vamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele. E os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram o seu manto sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto e exclamavam, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Essa foi a recepção de Jesus. Certamente nenhum rei desceria tanto, se ao menos fosse um cavalo árabe bem arriado, ou mesmo um camelo, que é chamado de navio do deserto, mas o jumentinho, levando em seu lombo o único rei realmente digno desse título. É para ser notado, aliás, esse asninho das regiões semiáridas já esteve a serviço do seu Criador em outras ocasiões do seu povo. Nós temos lá em Gênesis 42, 26 e 27. No 26, e eles puseram a carga de trigo sobre o seu jumento e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles lhe abriu a bagagem para pegar ferragem para o seu jumento e viu a prata e a boca exatamente do saco, né? Aqui foi quando José, não é? Os irmãos de José voltavam, então o burrinho sempre teve a sua missão, cada um tem a sua missão, não é? Dada por Deus, e esse animal também. Segundo a tradição, foi sobre um jumento que Maria e o pequeno Jesus fugiram para o Egito durante a perseguição de Herodes,
e voltaram de lá quando Herodes já era morto. É maravilhoso pensar que, sendo dono de tudo, nosso Salvador tenha procurado se servir das coisas mais simples para a sua alimentação, peixe assado e pão, né? E enfim, ouvir as boas novas aos pobres, né? Peixe assado e pão, seu apostolado de pescadores e publicanos, e para ouvir as boas novas os pobres, está lá em Mateus 4, 18 e 19. 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 11:5 continua: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Aqui queremos falar da simplicidade do nosso Deus, Criador de todas as coisas. Aqui viveu humildemente, muito pobremente, exatamente porque, se fôssemos vê-lo agora na sua glória, com certeza aconteceria conosco o que aconteceu com João na ilha de Patmos, vendo a glória dele, falando sobre essa glória, não é? Uma vez dormiu em um barquinho, sendo o Senhor de tudo, pediu água a uma pecadora, está lá em João 4,7, e a salvou. Não é, pois, de estranhar que outra pecadora, chorando, lavasse os pés com lágrimas e enxugasse com os cabelos, ungisse-o com unguento e os beijasse agradecida. Está em Lucas 7, 37 e 38. Rei maravilhoso. Glória a Deus. Vamos lá. Um rejeitado por seus próprios súditos. Eu agora repito o que li em João, não é? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está lá em João capítulo 1, 11. Os súditos não quiseram vê-lo pelos diversos ângulos proféticos. Viam o rei como um guerreiro invencível aos olhos humanos. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías narra, né, a trajetória do Senhor, não é? Eles não explicam ao povo, e se alguém fizer alguma pergunta sobre ele, pode ter como resposta o que teve Salomão, Ginsburg, um tapa na cara aplicado pelo próprio pai, general guerreiro, sim, servo sofredor, nunca. Essa é a principal razão porque os seus não o receberam. Eles não entendiam, nem quiseram entender o plano de Deus para salvar os pecadores. Graças a Deus que nós, os gentios, o recebemos agradecidos e fomos salvos. Mas aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Está lá João 1,12. Bendito Rei, justo, Salvador, pobre, que vem em nome do Senhor montado no jumento. Hoje, o nosso Rei vive e reina para sempre e detém todo o poder nos céus e na terra. Depois que ele morre como um cordeiro, ele morre como ser humano. Mas quando ele chega na eternidade, como é que ele é visto? Não é que ele é visto? Ele é visto como um leão da tribo de Judá. Ele era o cordeiro, morreu como cordeiro, mas voltou como leão da tribo de Judá. Glória ao Senhor. Quem dera que Israel o aceitasse. Isso para dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Agora, queridos, eu quero encerrar essa parte com a oração que o nosso pastor José dos Santos Ferreira tem. Ele é um pouco mais do que escritor, poeta também. E ele termina assim: Senhor, nós, os gentios, alcançados por tua misericórdia e graça, abraçamos o Rei justo, Salvador e pobre, que vê até nós montado num jumentinho. Glória a Deus. Sentimos-nos seguros e salvos por havermos recebido o Rei. Oh, aleluia, né? Agora, Senhor, apressa o dia do teu Israel nacional. Desejamos dizer juntamente com eles: bendito aquele que vem, aleluia, em nome do Senhor. Glória a Deus. Apressa esse dia, Senhor. Suplicamos-te em nome do Rei Jesus. Eu diria Feliz Natal para todos
mas eu diria, feliz Jesus na tua vida, porque Jesus, quando entra na nossa vida, nós não vamos ter um dia, 25 de dezembro, feliz, não. Nós vamos ter 365, se não for bissexto, 366 anos de felicidade, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém, queridos? Eu agora quero chamar a Estela para fechar com um louvor, e com esse louvor nós já estaremos encerrando, e depois desse louvor eu volto para as conclusões. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Vamos ouvir? Louvado é o nome do Senhor. Um abraço do pastor Gênesis, da nossa escola. Amém? Eu já volto para encerrar. Só me traz esperança. Glória a Deus. Natal, o Filho de Deus, Emanuel, deixou o seu trono lá no céu. Oh, glória a Deus, pra me aleluia. ensinar um novo jeito de adorar, além do véu
Jesus. Aleluia, amados. Deus seja louvado. Que seja um dia abençoado na tua vida. Que Jesus entre na tua vida. Jesus já nasceu para você, já está na sua vida. Essa foi a palavra que ele deu. Viremos para eles e faremos nele morada. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso porque Deus quer te usar, quer nos usar para fazer a obra dele. E ele faz isso com quem diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Estamos encerrando. Para você que fez aniversário nesta semana, ou está fazendo hoje, aliás, aleluia, nossos parabéns para o pastor Wesley. Glória a Deus, meu filho Natalino nasceu no dia 25 de dezembro. Um abraço do pai, um abraço da família, que Deus te abençoe, multiplique tuas forças. Você e Abigail estão aí, né, nas lutas, nas provas, mas o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Parabéns, Wesley. E você que aniversariou nesta semana também, receba os nossos parabéns. Vamos recitar o versículo do aniversariante, amém? Hoje, 25 de dezembro, parabéns, Wesley, parabéns vocês que fizeram aniversário nesta semana. Amém, queridos? Vamos lá. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que tenhamos um coração sábio, um coração que adore, um coração que glorifique, um coração que sirva a Deus sempre. Amém, queridos? Deus abençoe. Hoje ainda temos o nosso clamor do meio-dia. Você vai ser abençoado com a palavra. Logo mais, às 18 horas, eu quero avisar a Igreja de São Miguel Paulista, da sede, que nós não teremos a nossa escola bíblica. Está suspensa hoje, né? Mas às 18 horas nós estaremos reunidos para agradecer a Deus por Jesus que nos foi dado. Você está convidado, está próximo aí de São Miguel, Rua Davidson de Sarramade 60, seja bem-vindo. Nós estaremos cultuando o nosso Deus, agradecendo a Ele, que é o aniversariante, pelo menos comemorado, né? É comemorado nesta data. Um abraço para vocês todos, Deus abençoe. E não esqueça, Jesus Cristo nasceu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu oro para encerrar. Logo mais às 18 horas estaremos transmitindo o nosso culto, né, de ofício divino. Não perca, se puder, mas não deixe de fazer a sua presença, se congregar presencialmente, não é? Porque ali é que acontece a adoração perfeita da igreja, né, como um corpo. Amém? Então, até logo mais às 18 horas, Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Um abraço do pastor Gênesis a todos vocês cujos nomes estão aí, que a gente está dando aí, identificando e agradecendo a Deus. Deus vos abençoe, Deus vos guarde e Feliz Natal para todo mundo, com a alegria de ter Jesus nas suas vidas, porque não existirá Natal feliz sem Jesus. Amém? Pai Celeste, obrigado por todos que estão comigo nessa escola, que participaram desses momentos, que aqui estamos te agradecendo por Jesus que nos foi dado. Muito obrigado, Paizinho, muito obrigado por Jesus, que deu a sua vida por nós e que continua nos ajudando, ó Pai, segurando nas nossas mãos, nos ajudando a vencer as nossas lutas e provas, porque essa foi a outra promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Não é só no dia 25 de dezembro, não. É todos os dias, onde houver um coração aberto, onde houver um coração preparado para crer, buscar Ele está presente em sua vida. Muito obrigado, Pai. Assim, despede-nos em paz. Abençoa os nossos aniversariantes. Está o pastor Hélio, continua abençoando essa vida grandemente no seu lar. Enfim, que ele possa ter alegria e possa dizer, como salmista, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos, regozijemos-nos dele. Assim oramos agradecido, Pai. Fica conosco, fique em nós. É a nossa oração de agradecimento e te peço que todos os lares e todos que vão assistir depois dessa escola sejam e continuem abençoados. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.